Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi da visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Sussã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava amarrada para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o seu lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei.
O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse.